Então, quando a gente olha a curva de juros do Brasil, quando a gente olha a taxa de câmbio, a pergunta que invariavelmente aparece é: por que a curva de juros ainda está relativamente pressionada? Por que a taxa de câmbio segue acima de R$ 5 por dólar, sendo que outras moedas, como o peso mexicano, o peso colombiano, por exemplo, eles voltaram mais rapidamente em relação ao dólar do que o real nesse movimento comparado com o dólar? Ou seja, depois da pandemia, praticamente todas as moedas se enfraqueceram em relação à moeda forte, aí, ao dólar dos Estados Unidos, mas os pesos desses países que eu mencionei, eles estão voltando de uma forma mais rápida do que o nosso real. E aí uma interpretação, um diagnóstico que a gente compartilha aqui, é que a questão fiscal no Brasil é mais preocupante do que a média, porque a dívida pública é mais alta, a gente gastou bastante no ano passado, e aí a gente observa esse perfil de dívida pública que ficou mais curto, né, uma dívida mais selicada, com um perfil mais curto e, portanto, uma dívida mais cara. Né? Para colocar os títulos públicos no mercado, o Tesouro teve que aceitar, aí, sancionar taxas de juros mais elevadas. Então, tem um prêmio de risco fiscal ainda relativamente alto, embutido na curva de juros e que acaba evitando uma apreciação mais forte do nosso real em relação ao dólar, por isso que o câmbio permanece ali acima de R$ 5 por dólar. Mas no curto prazo, aqui também é uma mensagem relevante, que com aquela melhora da atividade, com os preços pressionados, sobretudo os IGPs, né, quando a gente olha os preços ao atacado, acima de 35% de variação em 12 meses, isso tem beneficiado algumas contas, como a arrecadação tributária federal. Então, a arrecadação de tributos tem surpreendido para cima, e a dívida pública, vejam só, deve cair em 2021 em relação a 2020. Aqui a gente decompõe as razões para essa queda da dívida e a gente percebe o efeito da alta de preços, né? O deflator do PIB deve fechar esse ano com uma alta ali de 10%, mais ou menos. Então, isso tem um efeito benéfico sobre o nível da dívida pública. Então, aqui é importante separar também as análises. Uma análise de mais curto prazo que mostra que o risco fiscal agudo vem se dissipando. Tem uma descompressão de risco fiscal no curto prazo. Isso permite aquela valorização da bolsa, isso permite uma apreciação da taxa de câmbio, isso permite uma redução de inclinação da curva de juros. Então, nos próximos meses, a expectativa é de que os ativos financeiros performem bem, porque aquele risco fiscal mais agudo parece estar saindo do radar. A gente aprovou um orçamento, mesmo aos solavancos, a arrecadação tributária tem melhorado, o nível da dívida deve fechar este ano mais perto de 80% do PIB do que 90%, então tem essa melhora no curto prazo. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que abandonar a agenda de reformas estruturais aí para os próximos anos. Muito pelo contrário. Para a gente ter uma dívida pública cadente nos próximos anos, e não apenas em 2021, é importante a aprovação de reformas fiscais, reformas de produtividade. Por isso que a gente fala que o risco fiscal crônico permanece, ainda que aqueles problemas mais agudos de curto prazo tenham saído do radar. Então, tem uma melhoria de ativos financeiros, mas ela não acontece com a mesma intensidade que o visto em outros países, e por isso que a gente não vê a taxa de câmbio retornando aí aos patamares pré-pandemia no final deste ano, ou mesmo em 2022. A gente tem como uma referência de final de ano a taxa de câmbio em 5,10. Então, R$ 5,10 por dólar é a nossa projeção para câmbio no final de 21 e também é a referência no final de 22. É claro que com bastante volatilidade, né, a gente nunca pode esquecer disso, mas como uma referência de final de ano, é um câmbio mais ou menos no patamar que a gente olha na tela hoje, né, mais próximo a 5 e não daqueles R$ 6 por dólar que a gente chegou a observar, mas tem ali o risco fiscal crônico, tem 2022, que é um ano eleitoral,
e a gente sabe que a percepção de risco fiscal, política, é mais alta em anos eleitorais, então tem essa melhoria, mas não cede, por exemplo, abaixo de 5, ou pelo menos não muito abaixo de 5, por conta desses componentes. Acho que eu já abordei aqui os principais temas, só as últimas duas ilustrações. Aqui a nossa curva de Selic, a gente vai ter a reunião do Copom na semana que vem. A gente projeta, acho que como boa parte do mercado, mais uma alta de 0,75 ponto percentual na taxa Selic, então ela subindo aí para 4,25%. E aí a gente projeta outras altas de 75 pontos base, até chegarmos ali na penúltima reunião do Copom em 2021, no mês de outubro, com a Selic em 6,5%. Então, essa é a nossa projeção de taxa básica de juros, 6,5% no final de 21, a manutenção nesse nível, que é aquele nível que a gente vê como equilíbrio de longo prazo, ou a taxa neutra de juros, 6,5% em termos nominais, uma taxa que a gente vê como importante aí para conter as expectativas de inflação em 2022. O ano que vem é o horizonte relevante da política monetária, então o Banco Central tem que reagir, né, na sua condução de política monetária agora, ao longo de 2021, para conter uma alta de expectativas de inflação em 2022, daí, nas nossas contas, a necessidade de 6,5% de taxa Selic até o final do ano. E ratificando aqui as nossas projeções, né, de Bovespa, Target Bov, no final aí do ano, 145 mil pontos, é o que o nosso time de research vem divulgando, vem defendendo, né? Acho que tem ali uma série de razões, além da questão macroeconômica, que apontam para a continuidade da valorização da Bolsa ao longo do segundo semestre deste ano, chegando aí a 145 mil pontos, e de taxa de câmbio sempre fazendo, né, aquelas ressalvas de que é quase impossível acertar o câmbio do final do ano, ali, do final de dezembro de 21, no caso, mas como uma referência a gente tem 5,10, né, reais por dólar. Quando a gente cruza os fundamentos da economia, então os preços de commodities, quando a gente olha também para os juros das treasuries nos Estados Unidos, do valor para o valor do dólar em relação à cesta de moedas, e quando a gente considera aquele risco fiscal crônico, ainda mais no ano que vem, que é um ano eleitoral, que voltam discussões importantes sobre condução de política monetária, com todos esses fatores, a gente vê, sim, uma valorização do câmbio, mas não muito mais, porque a percepção de risco fiscal continua aí nos radares. De novo, a nossa projeção, aí, as nossas projeções para os principais indicadores. Estou à disposição aqui, em caso de dúvidas, comentários. Obrigado pela atenção de todos.